Agora a gente mergulha de vez nesse jogo que fecha como o terceiro capítulo dessa nossa live, desse nosso programa, e que foi o clássico da rodada, tá? Da primeira rodada da Copa do Nordeste, um clássico envolvendo Náutico e Ceará, dois clubes de imensa tradição dentro da região. Como eu até debati com o Vilar no trecho do programa dedicado ao Vitória, por nível técnico, o jogo principal da noite, por equilíbrio, por representatividade atual em cada divisão dos times envolvidos, CRB e Vitória era o jogo em que, em tese, havia mais peso técnico em campo. Mas por tradição, por camisa, Náutico e Ceará foi o clássico da rodada, vencido pelo Náutico. Mas eu li um comentário de Léo Fontinelli e era ainda no primeiro tempo com 0-0. E esse comentário que eu li de Léo Fontinelli, ele me parece resumir um sentimento e uma avaliação muito comum dos torcedores do Ceará. Léo escreveu assim no Twitter. Eu não estou lendo aqui, mas vou dizer de cabeça basicamente o que ele escreveu. Essa partida Náutico e Ceará é exatamente o que se espera de um confronto entre um time de Série C e um time de Série A. Porém, quem está fazendo o papel de um time de Série C é o Ceará. Eu nem vou entrar aqui no mérito que o Náutico fez um papel de time de Série A, e acho que talvez eu poupe Clauber dessa pergunta mais para frente. Mas, Minhoca, eu pergunto a você o quanto, tá? O quanto de atuação de Série C, ou quão grave, ou quão preocupante foi essa atuação do Ceará na derrota. Todo mundo que eu li, todo mundo que eu vi, absolutamente merecida pro Náutico. Eu coloco muito do que cada clube chegou para esse duelo, né? Daqui a pouco o Cláudio vai falar do lado do Náutico, mas eu acho que o Náutico foi bem merecedor desse resultado, assim, de maneira incontestável, pelo que o Náutico jogou e pela bola que o Ceará não jogou. Então, eu não acho que, assim, eu entendo o ponto que Léo menciona no Twitter dele, do que foi em termos de performance das duas equipes. O Náutico foi bem melhor do que o Ceará, mas não acho, eu não colocaria nesse patamar de Série A contra Série C. E claro, né, a gente tem que fazer o salvo-conduto porque ele é torcedor e deve estar bem irritado com o que aconteceu na noite lá nos aflitos. Então, eu vejo que a grande questão que passa, e aí falando pelo lado do Ceará, obviamente, passa muito por várias, digamos, junções, né, para que aconteça uma partida tão mal executada do Ceará hoje. A gente tinha até abordado nessa segunda e nessa terça-feira, né, analisando especificamente na terça-feira o elenco do Ceará, que o Ceará precisaria trazer jogadores titulares. E o Ceará, hoje, por exemplo, não tinha muitas, nem peças direito assim para ter substituição, o que é um absurdo, né? Você está praticamente terminando o mês de janeiro e não tem um camisa 9, né? Assim, se internamente o Ceará imaginou que Ailo pudesse quebrar um galho, pensou muito errado. Principalmente, e aí eu vou até pegar também uma tweetada de Léo, que ele colocou, que era falando muito do Kehler, né, o goleiro, que hoje está, assim, acabou para ele, assim, a situação para ele está praticamente incontornável nesse momento, de que não tem nem um time reserva à altura para experimentar a defesa do Ceará, experimentar o goleiro do Ceará. Então, como é que nem no time titular você tem um camisa 9, imagina o time reserva que está treinando ali para tentar fazer com que a concorrência dentro do grupo fique mais, pelo menos, mexer mais com o time, né? Então, a maneira como o Ceará se comportou dentro de campo foi, de fato, como se fosse
a coisa mais natural do mundo, sabe assim, não ter a bola e em determinado momento, e deu para ver isso até nas escolhas táticas ali do Condé, de tipo, quer saber, vamos fechar mais a casinha aqui, vamos jogar para empatar e se der para ganhar, ganhou e tal. Então, assim, a postura do Ceará foi péssima, a execução do time hoje foi muito ruim, as carências do elenco ficaram nítidas demais já para um segundo jogo. Então, mesmo a gente fazendo todas as ponderações de que é o segundo jogo da temporada, de que o ritmo ainda não está melhor, que tem a falta de entrosamento, não dá para a gente ver numa segunda partida como essa, principalmente com o Náutico, que volta a ressaltar. O Náutico jogou muito bem a partida hoje, mas o Náutico tem problemas ainda. O Náutico vinha de uma derrota recente, tomando muitos gols no Campeonato Eu não tinha Pernambucano. feito essa partida contra ninguém. O que assim, o Ceará sabia, assim, não sabia, pelo menos não fez nem por onde, né? Que é uma defesa frágil como era a do Náutico, que deu para ver até nos primeiros minutos que tinha esses problemas, assim, com 40 segundos, quase saiu um gol do Ceará, assim, uma jogada com 40 segundos, quase saiu um gol. Depois o Náutico também deu umas falhas ali, o Ceará pressionando bem, mas acabou ali. Basicamente o jogo do Ceará acabou ali. Porque a partir ali dos 10 minutos, 15 minutos, era o Náutico, senhor das ações, o que eu não acho um problema em alguns contextos. Começo de temporada, jogando fora de casa, o Náutico, queira ou não, tem. Mas a maneira como foi amplamente, sabe assim, dominado, era o Marcos Ítalo pela direita e ataque pela esquerda, assim, com muita facilidade, fora, né, toda a insegurança defensiva, não tinha jogada pelo meio. Então, assim, foi um caos já no segundo jogo, entendeu? Para um time que a gente sabe que tem ali algumas peças ok, não tem ainda a melhor qualidade, mas o nível apresentado foi muito abaixo, muito abaixo. E aí, já a partir do segundo jogo, começam realmente uma pressão de o camisa 9 agora vai ter que vir rápido. Já não pode esperar uma semana, já não pode demorar, tem que aparecer, porque não vai aparecendo e os resultados não vão acontecendo, vai começando a gerar desconfiança no elenco, no treinador, na diretoria, e aí vem de novo a bola de neve que o Ceará tem atravessado aí nesses últimos anos. E Minhoca, no jogo, né, contra o Tirol, que o Ceará venceu, quem assistiu o nosso programa, quem assistiu sua avaliação, ela foi extremamente dura com a atuação do Ceará contra o Tirol. A gente teve vários jogadores que você ponderou o quanto foram mal. E nos programas em que a gente analisa elenco, e nessa semana a gente fez um deles, nessa terça-feira, terça para quarta-feira, o recorte está até disponibilizado já aqui no nosso feed. Quem quiser assistir só o recorte do Ceará, ele está disponível. A gente começou a tirar um pouco de, de elogios que Cauê fez, né? Principalmente, acho que de todos nós aqui, Cauê foi quem fez mais elogios a essa formação do elenco do Ceará. Você tinha visto com bons olhos, eu estava mais preocupado. Agora as nossas opiniões já estão até mais alinhadas. Cauê está voltando de férias, vamos ver como é que Cauê volta. Porque não é que a gente esteja mudando a avaliação sobre os jogadores que chegaram. É que quando aquela avaliação foi feita, havia expectativa de que o mercado continuaria. E o Ceará, não, lógico que o Ceará não fechou ainda o mercado, mas desacelerou. E ao desacelerar, o elenco ficou com a cara de elenco de segunda divisão, faltando peças para que você tenha uma mudança de degrau. E aí você perdeu Pulga, você perdeu Saulo, você perde David Ricardo, você mexe com peças muito importantes. Para mim não chegaram peças equivalentes. E as que chegaram não estão conseguindo. Mas aí é onde entra o fator tempo, você precisa dar mais tempo, naturalmente. Não estão conseguindo entregar. Então, Minhoca, é, esse meu comentário relativamente longo foi para dizer o seguinte: eu sei que é só o segundo jogo, mas não dá pra gente tratar aqui, ó, estamos fazendo análise de um jogo de 90 minutos e
quinta-feira, sexta-feira, vamos pensar no adversário do final de semana, segue o fluxo normal. É. Para mim não é uma derrota que segue o fluxo normal. Para mim é uma derrota que mostra, até pela forma como se deu essa derrota, que o Sim. Ceará tem problemas talvez estruturais nessa montagem desse elenco. Talvez estruturais. Não ter o camisa 9 para pelo menos disputar com posição com o Ailon é um dos retratos claros disso. Mas também não E tem um bom atacante pelo lado direito, tanto que a gente já debate que Fernandinho caia por lá, né? Então tem problemas estruturais que vão ficando mais claros. A questão do volante, primeiro volante só tem Richardson. Tá faltando peça nesse quebra-cabeça, né? é porque e é curioso, porque horas antes, né? O Barcelona, que estava no elenco do Ceará do ano passado, fazendo 2 gols no Goiás, por exemplo. Né? Já fazendo 2 gols lá. E eu nem falo isso porque, assim, o Barcelona é para ser o centroavante. Mas é porque, para você não ter a continuidade com um desses atletas, o Ceará teria que ter pelo menos um jogador. Um jogador que seja, para ser essa referência. O Ailon, é por isso que eu estou dizendo, se pensaram internamente que o Ailon pudesse ser esse jogador, pensaram errado. Porque o Ailon não era esse jogador, e uma característica que deu para notar muito no jogo é tentar fazer aquela bola longa, que aconteceu muitas vezes no ano passado, que Saulo, por exemplo, predominava muito nesse estilo de jogo e que beneficiava o próprio Ailon, ou mesmo essa bola longa com o Puga para fazer a transição de contra-ataque. Então você não tem essas peças. Hoje não tinha o Fernandinho, né, por uma questão lá que o Ceará descobriu horas antes do jogo, não pôde relacionar. Mas mesmo isso, porque na verdade a lacuna que hoje há no ataque, ela afeta de uma maneira geral até mesmo das questões de segurança do time, da maneira de jogar do time. Então esse efeito que o Ceará não conseguiu trazer peças ainda para o time começar a ter base de confiança, trocas e tudo mais, faz com que o Condé repita a formação, algo que a gente já tinha falado aqui também algumas vezes, dessa possível insistência. Então, por exemplo, Matheus Bahia já não foi titular hoje. Foi Nicolas de novo. E eu não estou nem falando que o Nicolas fez uma péssima partida. Mas eu imaginava que Matheus Bahia assumiria a titularidade. A depender do contexto, vê até garotos que terminaram a copinha, terminaram bem, sabe, numa sequência. Ele só viajou basicamente com o Zé Neto, né? Aí o João Vitor apareceu hoje, que já estava integrado no elenco principal. Então, a partir do segundo jogo, a gente já começa a ver problemas de formação da equipe, jogadores inseguros, que daqui a pouco a gente vai entrar, né? Jogador a jogador, mas até mesmo naquela peça que, não, pô, tem um Marlon agora, que entre ele, Éder, aí quem falha no segundo tempo tenebroso, Marlon falha demais, né? A jogada do gol, aliás, de Paulo Sérgio é exatamente na falha do Marlon ali, dando total bobeira. E, enfim, Falha o Kehler, horrorosa, né? Horrorosa. fora que ele cometeu outras falhas. E aí é que tá, e eu até, por isso que eu estava citando, tudo bem, acontece de você perder, já aconteceu, várias equipes já perderam em começo de temporada para equipes que estão na divisão abaixo, no caso, 2 divisões abaixo, como é o Náutico. A grande questão é porque se talvez não tivesse goleiro na barra do Náutico, nem finalização teria tido, entendeu? Assim, então, assim, e a gente está falando de uma defesa do Náutico, daqui a pouco o E Cláudio dizem vai que não falar, tem, mas viu? E dizem que não tem. não é isso que eu estou dizendo, que o Náutico precisa de goleiro, que o Náutico precisa de zagueiros. O Ceará hoje não incomodou. Minutos finais, eu até estava acompanhando uma O parte scout é brutal, pô. O scout o é Cláudio, brutal. o Cláudio estava falando lá do tipo 15 a estava 1, acompanhando só para falar disso. Assim. Não, O scout foi de 15 a 1. 15 a O 1. Cláudio estava 15 a 1. foi assim absurdo. Até teve alguns lances do Ceará, mas foram jogadas anuladas ali. Foi o melhor momento do Ceará no jogo. O começo da partida, que a defesa do Norte estava batendo cabeça. Mas nos minutos finais, quando eu estava vendo lá no Timbucast, o Cláudio falando, e ele falou assim, eu senti a pressão como torcedor, porque estava 1-0 e o Náutico estava merecendo vencer. E podia acontecer do resultado não aparecer naquela coisa. Futebol, às vezes, a bola pune, né? Sei lá, tem uma chance, bola na trave e tal, e toma um empate. Mas nada indicava isso, assim. Os minutos finais, o Náutico não tinha nenhum tipo de ameaça. O Ceará não conseguia sequer chegar no ataque, assim. Então, foi muito improdutivo o jogo hoje. Então, assim, já será muita pressão, até porque já vai ter o duelo contra o Ferroviário e já é um outro termômetro, né? Porque como tem exatamente um adversário
que você vai ter na Série A, que é, no caso, o Sport, vencendo o Ferroviário, você já vai ter uma prova logo de imediato. O Ferroviário enfrentou o Sport. O Ceará agora vai enfrentar o Ferroviário. Então, até depender do contexto do que aconteça no final de semana, isso pode gerar uma pressão ainda maior. Então, esse é um contexto onde o Ceará sai desse jogo com muitas coisas a resolver. Estruturais, de contratações, de desempenho. Então, tudo isso, até o jogo do final de semana, vai ter que ser muito trabalhado. Trabalhado porque o torcedor, não tenha dúvida, ficou muito... Assim, o torcedor já tinha uma certa preocupação. Ele ficou muito preocupado, na verdade, após essa atuação. Não dá para repetir uma atuação como foi a de hoje nos aflitos. E aí eu diria até que é uma ponderação mesmo, que a gente, obviamente, tem que fazer, né? É o quarto jogo do Náutico na temporada, é o segundo jogo do Ceará. Então, digamos que tivesse dado... É porque eu ia até dizer que é a lógica, mas o Ceará não ganha do Náutico aí em Pernambuco desde 97, se eu não me engano. É um jejum grande, assim, já há um bom tempo o Ceará no bate o Náutico. E já é uma freguesia até 2004. de um bom tempo. 2004? Eu achei que era 97. Mas em todo... então, assim, já tem um bom tempo. Mas, assim, por mais que acontecesse uma vitória do Ceará, e é claro, ia depender também de como fosse a performance, o Ceará também não podia achar que ia estar tranquilo. A grande questão que chama a atenção do jogo, desse confronto, é o Náutico ter sido tão melhor do que o Ceará. Assim. O Náutico foi além do que todo mundo imaginava. E o Ceará foi muito abaixo. 15-1 fala mais do que 1-0, né? Exatamente, assim, porque tudo bem, a gente pudesse imaginar, o Ceará pode talvez não jogar tão bem assim, mas não tão mal quanto jogou hoje. E o Náutico jogou bem além do que a gente até, muitos torcedores imaginaram. Não, todo deu a presença bem abaixo, né, do que se imaginava. Então, de fato, sim, o mais discrepante que aconteceu. Só uma comparação com o jogo do Jaguar, o Jaguar finalizou 9 vezes contra o Náutico há uma semana. Eu estaria errado em dizer, Clauber, que o 15-1 chama mais atenção do que o 1-0. E que o 1 chama mais atenção do que o 15. Né? O que é absurdo do absurdo da partida é o Ceará ter finalizado uma vez. Isso me parece... O Náutico ser capaz de finalizar 15, ok, salta aos olhos. É muito relevante. Mas o Ceará ter uma finalização a gol E Fred, pra mim é quase que o lead, né, contra a pior defesa do Pernambucano em números. Como eu disse, o Jaguar finalizou 9 vezes contra o Náutico há uma semana, no jogo da quarta-feira passada. Então, como é que o Ceará não consegue finalizar nem metade disso, né? Um chute bem mais ou menos, tirando o gol anulado, obviamente, né? Mas com o jogo valendo, apenas uma. Thiago Minhoca, avaliação individual. Primeiro, Minhoca, é sempre importante a gente fazer essa ponderação, né? Márcio teve um tempo curtíssimo aí para fazer os campinhos. Se tá todo mundo mais ou menos no lugar, tá? Acho que Sobral e Richardson não estão exatamente no lugar, mas... mas tá ok. Mas é colocar a Galeano na direita, Ailon lá na frente e Pedro Henrique na esquerda. Exatamente. Toda vez aí tem essa dança aí, né? Isso. E sabe o que deve ser? Isso deve ser do local, que os meninos pegam a ficha, o local deve estar assim. Porque é segundo... Um dia foi Alan e um dia foi Márcio, né? Eles vieram de fontes diferentes. Mas vamos lá, Keller vamos começar foi personagem, aqui. né? Keller foi personagem. Se quiser começar pelo goleiro... Eu vou começar logo com ele, porque a gente teve jogadores abaixo, mas o caso do Keller foi mais preocupante, porque ele foi um goleiro que falhou em tudo o que um goleiro precisa demonstrar que tem valências. Então, foi mal com os pés, foi mal em bolas aéreas, foi mal em espalmar bolas, em chutes em cima dele, não soube nem fazer o movimento. Em saída, teve uma jogada já no final do jogo, né, Cláudio, que ele antecipa ali, ele joga para fora, assim, sabe? Não tinha nem pressão de ninguém na jogada. Então, assim, uma insegurança tamanha, assim. E eu já tinha citado isso na minha primeira análise da temporada, né, do jogo do Ceará contra o Tirol, de que eu já tiraria Keller.
Ah, mas vai queimar o jogador. Se a gente tivesse falando de um goleiro que passou 1 ano sem jogar, mas que já mostrou na carreira potencial, beleza. A gente está falando de um goleiro que está com 30 anos e não tem, acho que nem, sei lá, 100 jogos, assim, um time profissional, assim, sabe? Então, assim, que ele não é esse goleiro todo para você ficar bancando, não. Na minha avaliação, o pior da partida pode colocar o vermelho mais forte aí, muito inseguro, não é um goleiro para ser um goleiro de Série A. Diria até que para uma Série B no momento é até complicado para ele, porque nunca foi um excepcional goleiro, é um goleiro bem razoável para ruim mesmo, e eu espero que esse jogo tenha sido uma prova cabal de que foi um... Eu até, e isso, vou nem me estender tanto, mas porque eu queria entrar mais na questão do Kehler, porque o Kehler para mim representa um erro na montagem do elenco em algumas partes. Uma delas é goleiro. Eu já tinha comentado isso, antes até de sair de férias lá da rádio, de que 2 posições do Ceará tinha que investir pesado. Goleiro e um centroavante. Goleiro e centroavante. Quando veio o goleiro, a gente falou que das listas do Cauê, a gente falou da primeira análise do elenco lá no começo da temporada, eu falei, tá trazendo o Kehler e eu considero um nome ruim. Um nome muito ruim para o que o Ceará necessita, até porque Richard é um bom goleiro, mas se lesiona muito, mas às vezes também não é um goleiro muito confiável. Fernando Miguel tem um astro muito bom e talvez dos goleiros que tem hoje no elenco seja o mais experiente, talvez para assumir a posição, mas também 1 ano parado. Mas eu já no próximo jogo voltaria com o Bruno Ferreira. Terminou bem na temporada passada, não é um goleiro que eu gosto, mas é o goleiro que, na minha avaliação, está com o melhor ritmo, sabe? E até porque é o que aconteceu com o Fortaleza no ano passado. Quando chegou o Santos ano passado e estava o João Ricardo, o Vojvoda deu continuidade ao João Ricardo, mas também se ele tira o João Ricardo ali, não era absurdo não, pô. É o Santos, pô. Goleiro de seleção brasileira. O cara foi campeão olímpico. Não é que chegou um goleiro muito acima, não, pô. Chegou o Kehler, pô. Não chegou um goleiro que, sei lá, se fosse o Walter, sabe assim? Então, acho que foi, assim, um erro trazer o Kehler, um erro começar ele como titular, dar essa oportunidade e acho que vai ser um erro maior. E eu acho que também não tem mais clima. O jogo de sábado contra o Ferroviário, se ele for mantido, vai ser um erro mais grave até do que aconteceu ano passado, lá com o Matheus Felipe e com o De Luca. Então, para mim, o Kehler, o pior do jogo, que foi os 90 minutos passando em segurança. Outro jogador também que vai com uma análise bem negativa é exatamente o Marlon. O Marlon é um zagueiro que eu gosto, eu acho que o Ceará foi bem nessa contratação. O primeiro tempo dele foi bom, ele errou um passe ali e tudo mais, mas até aí ok, porque o time também não estava tão bem, mas também não estava tão bem assim no jogo. Mas o segundo tempo dele foi tenebroso, assim. O gol, assim, né, como o Cláudio até estava citando, a disputa ali, você tem ali um braço, mas não é suficiente, assim. Pô, é um zagueiro, pô. É um zagueiro, não é um jogador franzino de ataque, não, ali. Então, ali é inadmissível um zagueiro permitir, né? Tudo bem que Paulo Sérgio é um bom centroavante, é muito oportunista, mas não dá para um zagueiro, principalmente da envergadura dele, assim, um zagueiro que é de uma prateleira, de uma parte de baixo ali da Série A, poderia ser de Série B, da moleza, fora outras jogadas, que ele perdeu na velocidade, errou ali em alguns botes. Então o Marlon também foi muito mal, para mim não foi o pior, foi o segundo pior, muito por conta do segundo tempo tenebroso que ele fez, e no ator ele foi substituído já na reta final, né? Foi o último a sair ali das trocas, também vai como muito mal. Deixa eu ver outro que tenha tido uma atuação péssima, assim. Eu não vou colocar os outros na categoria péssima, não. Agora eu vou partir para os laranjas, né? Que assim, que não estiveram muito bem. Eu não gostei, e aí acho que muita gente agora vai entrar nessa lista. Vou começar lá pelo ataque. Vou começar com o Ailon. O Ailon realmente não fez uma partida boa. Acho que ele não está conseguindo contribuir tanto, muito embora o tipo de jogada que o Ceará tem feito, que é essa bola mais esticada, o Ailon não tem esse perfil, mas ele não colaborou tanto. Apesar de ele ter jogado melhor do que o jogo do Tirol, mas mesmo assim ainda é uma atuação abaixo na minha avaliação. Então a partida ruim dele, pode colocar o laranja para o Ailon, que está levando uma pressão que não deveria ser dele. Deveria, né, ele tá ali sem nenhum tipo de pressão nesse momento, embora vá ter pressão, porque ele é o jogador que vai exercer essa função até chegar a esse camisa 9. Então o Ailon, novamente, muito mal. Assim também como o Galeano.
Galeano, que não ajudou muito na recomposição. O lado esquerdo do Náutico ali, o lado direito do Ceará, no começo do primeiro tempo, assim, depois daqueles primeiros minutos, assim, chegava com muita facilidade. O Galeano não... O Dieguinho teve muita dificuldade ali. O Galeano não ajudava muito na reposição. Ofensivamente, nem foi um jogador desequilibrante. E é só olhar quando entra exatamente ali na reta final. Qual foi o jogador, meu Deus? Porque tem dois... foi Não, foi o JV. Por que tem Maranhão aí? Foi o Maranhão não, viu? Foi o JV, viu? Só corrigindo aí o nome que tá embaixo do Marlon. Foi o João Vitor que entrou no lugar. O João Vitor, quando entrou, que o garoto conseguiu até causar um pouco mais de impacto, embora tenha sido também muito tímido, mas o Galeno muito mal também, assim, foi mal, não vou colocar na atuação. Outro jogador também que não foi tão bem foi o Dieguinho, né? O Diego também foi abaixo na minha avaliação. Ele não tem hoje uma reposição ali, o Tubarão não viajou, teve um entorse lá do Rafael Ramos, mas o Dieguinho, embora tecnicamente dá para ver que ele tem muita qualidade, a bola chega, ele sabe ter um domínio, sabe, se a bola vem, ele tem uma boa leitura, né? Tecnicamente ele é muito bom, mas ele não conseguiu passar uma... A Auremi, assim, sobrou em cima dele, assim. Em vários duelos, assim, o Dieguinho não passava, assim, sabe, assim, era impressionante, e ele tem essa característica até melhor do que o Rafael Ramos, né, que é chegar ao ataque. E quando fez essa formação com 3 zagueiros, eu achei que ele ia ter mais liberdade para chegar no ataque, mas também não acrescentou nada. Depois, já na reta final, ali funcionou como um terceiro zagueiro pela direita, mas também uma partida ruim do lateral direito do Ceará, né, do Dieguinho aí, do Diego. Pode colocar laranja. Outro jogador também que eu não gostei foi o Richardson. Richardson também teve abaixo. Aliás, já pode fazer até a dupla logo, Sobral e Richardson. Os dois tiveram ruins no jogo, assim. O Richardson, na verdade, foram 2 jogadores que eles sofreram com a maneira de jogo do Ceará, porque essa bola não passava muitas vezes por eles, era uma bola que era da defesa lateral tentando para o ataque, mas também os dois não ajudaram no meio de campo, e foi onde o Náutico mais sobrou na minha avaliação. O meio de campo do Náutico predominou, e esse encaixe de time não está dando certo, pelo menos de início, entre Richardson e Sobral. Eu acho que o Condé vai ter que fazer uma outra formação aí, porque de fato o meio de campo dele ficou bem exposto na minha avaliação, pouco criativo, não tinha saída de bola. E aí, deixa eu ver se eu ainda consigo colocar mais um. Eu acho que eu não sei se eu coloco o Nicolas. Eu acho que eu vou ficar... Pronto, eu vou colocar o Recalde também, que veio do banco, acrescentou nada, e acho que é um jogador que, na minha avaliação, nem teria continuado, mas como já tinha contrato até o final desse ano, mas um jogador que eu acho que tem pouco a acrescentar para o Ceará desse ano, assim. Não consigo ver... Ele pode até fazer aí, quebrar um galho com um camisa 9, um pseudo 9 ali, né? Mas eu acho também que é um jogador que é bem difícil colocar ele nesse time. Enfim, é um jogador que eu não gosto. Então, o Recalde que veio do banco pode colocar também como negativo, não gostei da entrada dele. Matheus Bahia também vou analisar e tal. Acho que são esses, Então, o Recalde pode colocar esse ponto mais negativo, o laranja. O restante, eu acho que ninguém vai de verde hoje. Eu acho que realmente a maioria agora vai de amarelo. Pedro Henrique foi o jogador que no começo foi o mais perigoso, né? Chegou a fazer o gol, estava impedido, mas foi o jogador mais lúcido, que brigou, que tentou e tudo mais. Tá faltando muito uma parceria para ele no ataque, não tá funcionando. E ele consegue funcionar mais quando tem o Mugni. O Mugni, por exemplo, fez uma jogada muito interessante no começo da partida, ali, uma que ele se desvencilha, já girando e pifando ali, né? Aquela bola para o Pedro Henrique. Então, Pedro Henrique e Mugni, para mim, foram parecidos, muito embora o Mugni tenha caído mais de rendimento, mas aí é a questão física dele, que ele não aguenta o jogo. Então, para mim, Mugni e o Pedro Henrique vão com esse amarelo aí, o razoável, porque fizeram aquela partida bem meia-boca. O Nicolas, eu tava era a minha dúvida entre o amarelo ou o laranja, porque eu acho que ele também não fez uma grande partida. Eu acho que eu vou acabar ficando... Mas eu também não acho que ele fez uma partida ruim.
No geral, eu acho que eu não gostei. Eu acho que ele vai entrar na mesma linha ali dos outros mesmo. Eu acho que é mais pro laranja do que pro amarelo. Vou ficar com laranja com o Nicolas. Eu achei uma partida ruim também dele. O Matheus Bahia, que veio do banco, achei muito normal. Acho que em alguns momentos ele melhorou e tudo mais, mas vai ficar com razoável. Também não vou colocar na mesma proporção dos demais, até porque ele já pegou o jogo quando o time já tinha desandado de vez. Então, o Matheus Bahia pode ficar com razoável, o amarelo. O Ramon foi o melhor defensor do Ceará no jogo. Também não passou essa segurança toda, mas também não comprometeu. Enfim, tentou quebrar um galho ali em alguns momentos, mas foi o zagueiro que mais passou uma certa segurança. Então, eu vou ficar com o amarelo com ele. E o João Vitor, que apesar de ter entrado... Aliás, eu esqueci o Lourenço, né? Ramon Menezes pode colocar amarelo ali, o zagueiro, que é o Menezes. Pode colocar amarelo. O Lourenço, eu acho que ele conseguiu até melhorar o Ceará, mas não o suficiente. Vai ficar também com o amarelo, o razoável. Ele entrou no lugar do Sobral, fez uma partida razoável, assim, né? E acho que é o jogador que tem que voltar a ser titular, para voltar a tentar dar equilíbrio nesse meio de campo, que não tá legal. E o João Vitor que entrou, eu achei que ele fez uma jogada interessante, mas eu não vou conseguir analisar ele. Eu prefiro colocar o branco para ele. Acho que o Condé poderia ter colocado essa característica antes. Ele fez uma jogada interessante, apesar do passe ter saído errado, mas ele já foi um jogador mais envolvente. O Ceará não tinha nem isso, assim. Um jogador que pudesse desequilibrar muito também por conta das carências do elenco que ainda tem. E já entrando no Condé, aí, meu amigo, foi uma... Aí eu vou pesar muito, assim. Eu entendo todo o contexto que ele tem de querer repetir a formação, ele quer encontrar uma equipe, mas se já tivesse tido uma boa atuação, assim, para dizer assim, pô, o primeiro jogo contra o Tirol já tem um time base aqui para trabalhar. E o primeiro jogo, assim, foi um jogo que a gente ponderou. Então, eu não acho que ele já tem que fechar o primeiro time que já estava disponível na cabeça dele, não. Eu acho que havia margem, já que o Fernandinho já não teria, e claro, né, alguns jogadores iam estar ali, mas ele não olhou para a questão do desgaste. Eu acho que ele poderia ter vindo mais com umas 2, 3 trocas, né? Eu já pensaria em trazer o William Machado, botar o Matheus Bahia, trazer o Lourenço, fazer algumas alternativas. Ele repetiu o mesmo time, só não foi o mesmo time porque ele tinha começado com o Rafael Ramos e ele tinha se lesionado no começo da partida. Mas, na minha avaliação, não tem como não dar outra nota, a não ser essa nota mais negativa para o Condé. Eu não gostei a leitura dele, a maneira como o time estava dentro de campo. Acho que não foi uma boa preparação de jogo e, ao mesmo tempo... A diferença da nota da avaliação de Condé para Marquinhos, ela está dentro do scout de finalizações, assim, basicamente. Exato. Porque é brutal. Não dá. É brutal. Se o Náutico tivesse tido, Minhoca, tivesse sido 10-9 para o Náutico jogou melhor, teve 10-9, ainda assim seria, pô, o Náutico foi melhor do que o Ceará. Tipo, sim, é normal, joga em casa, tá motivado, porque vai pegar um time de Série A. 15-10, porra, meu irmão, jogou muito bem. 15-5, 15-1, meu irmão, assim. 15-1 faz parecer que tá errado, mas eu fui checar de novo, tá errado não, você pode olhar. 15-1 chega a parecer, meu irmão, não é erro de digitação, não, mas foi realmente isso aí. E volta a falar, fazendo todas as ponderações, todas as ponderações possíveis, que a gente sabe que tá no começo da temporada, mas começou a temporada. E tá no começo começou a temporada. Também, pô. Assim, né? Tá no começo isso, no começo da temporada. Isso não é um amistoso. Isso já é um jogo valendo Copa do Nordeste, entendeu? Copa do Nordeste. Então, assim, é inaceitável essa atuação. O Vozão lembrou muito bem, esqueci o William Machado ali. O William Machado também vai ficar com razoável. Eu gostei da entrada dele, ele jogou como um lateral, um zagueiro pela esquerda, que às vezes funcionava como lateral, apoiou bem na minha avaliação, e acho que também pode ganhar mais oportunidades mais à frente. Então, para mim, vai ficar também com esse amarelo. Não tem, para mim, nenhum jogador melhor em campo hoje. Assim, o time foi mal, teve alguns jogadores que foram razoáveis, mas eu não consigo... Foi uma atuação bem ruim mesmo do time. Bem ruim.